que é burnout? Quais são os sintomas? Qual a diferença de burnout para depressão, ansiedade? Como identificar um burnout? Como tratar? Tema do vídeo de hoje, bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Mariana Portes Gelais. Se você não me conhece, eu vou deixar aqui o meu @ Mariana Gelais, você pode me seguir no Instagram e conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o meu trabalho e sobre minha história de vida pessoal também, você vai poder encontrar lá no meu Instagram, mas você também pode me seguir no TikTok, no LinkedIn, onde você quiser. O tema de hoje aqui do canal, ele foi escolhido porque recentemente uma comunicadora muito importante no nosso país, Ana Maria Braga, cometeu uma gafe muito grande no programa dela, eu não sei se você viu, mas eu vou passar aqui o videozinho só pra você contextualizar um pouco do que eu tô falando, caso você não tenha ficado sabendo. Essa fala da Ana Maria Braga só reforça o quanto que essa temática é importante a gente esclarecer o que é, o que não é, quais são os direitos, quais são os deveres e o quanto que ainda tem muitas pessoas minimizando, ridicularizando uma dor que é invisível. Assiste aqui o vídeo que eu vou colocar pra você. A cabeça. Quem trabalha muito. Não. O cara, então, que fica lá na roça, capinando das 5 da manhã às 6 da tarde, quer dizer, tá danado. Tem que ter burnout, não tem pra onde correr, né? Tem que continuar capinando, é isso? Fazer uma defesa de tese de burnout. Eu também não sei por que as pessoas têm burnout. Eu não sou especialista nisso. Eu acho que é mais um estresse emocional, né? Enfim, intelectual, emocional, do que físico, né? De ter que ir trabalhar todo dia assim, porque senão eu já tava burnoutada faz tempo. Ou então é uma tendência de cada um também, né? Pode ser que tenha um gene qualquer. Eu não tenho ideia, hein, gente? Eu tô falando aqui das pessoas que eu conheço e tal. Eles vão começar a namorar? Ele vai Quem chegar sabe o burnout agora passa. Como você viu, essa fala dela gerou uma repercussão na internet. Ela precisou se retratar, chamou um psiquiatra pra falar sobre o assunto ali com ela. E como eu disse, isso me reforça, me relembra que a gente precisa esclarecer sobre o que é. Então, primeiro de tudo, se você tá se sentindo esgotado, sem energia, sem motivação, se você sente que você tá cada dia mais distante do seu trabalho, muitas das vezes isso não é cansaço. A gente tende a normalizar isso, mas esse é um dos indícios, um dos sintomas de que pode ser um burnout. Hoje eu vou te explicar o que é, como identificar, qual a diferença entre burnout, ansiedade e depressão e o que fazer para cuidar da sua saúde mental. Primeiro de tudo, vamos esclarecer a pergunta: o que é burnout? Burnout é uma síndrome causada pelo estresse crônico relacionado ao trabalho. Então, um estresse que não foi bem gerenciado, obrigatoriamente relacionado ao trabalho. O burnout, ele se traduz em um esgotamento físico e emocional extremo. E esse esgotamento, ele não melhora com férias. Você pode tirar férias e você vai continuar esgotado, continuar cansado. Não é um final de semana, não é um feriado, não é férias. Você precisa procurar um médico para se tratar e se recuperar. As pessoas que têm burnout, que estão com burnout, elas sentem que perdeu o sentido do trabalho, daquilo que está fazendo, cai o desempenho, e essas pessoas, elas passam a viver no piloto automático, no modo automático. Já não sente mais o que está fazendo. O primeiro ponto aqui que a gente tem que esclarecer é que o burnout, ele está diretamente ligado ao trabalho. Por isso, ele é uma doença laboral. Ele é considerado um acidente de trabalho. Como que o burnout se manifesta? Quais são os sintomas? É importante esclarecer que o burnout se manifesta de diversas formas para diferentes pessoas. Porém, basicamente, eles estão divididos em 3 grupos, esses sintomas. Primeiro são os sintomas físicos. Um dos sintomas físicos é esse cansaço constante, como eu disse, é um esgotamento que não se resolve com férias ou em um final de semana. Dores no corpo, insônia, problemas no estômago. Quando a pessoa negligencia os sinais, os sintomas eles vão se agravando. Ou seja, a pessoa pode começar a ter algo mais grave como um AVC, um infarto, tem gente que desmaia, enfim, são diversos os sintomas. Mas os sintomas físicos, eles sempre começam com um sintoma mais leve, uma dor de cabeça, um problema no estômago, insônia, dor no corpo, e aí ele vai se agravando ao longo do tempo e não for cuidando de você. Então, se você não cuidar de você, se você não tratar, os sintomas vão se agravar. O segundo sintoma são os sintomas emocionais, que é a irritabilidade. Normalmente a pessoa, ela fica extremamente irritadiça, qualquer coisa, ela é agressiva, ela explode. É uma pessoa que não consegue ter um controle emocional, porque ela tá extremamente esgotada. Desânimo, sensação de fracasso, baixa autoestima, todos esses são sintomas emocionais. E o terceiro tipo de sintomas são os sintomas comportamentais, que são eles: isolamento, então a pessoa começa a não se sentir mais pertencente àquele ambiente, ela começa a se isolar. Procrastinação, antes a pessoa conseguia fazer as atividades, aí ela começa a procrastinar, a não mais fazer. Cinismo, esse cinismo é no sentido de que a pessoa fica fria, ela não consegue mais expressar a emoção. E também dificuldade de concentração é um dos sintomas comportamentais. E o mais perigoso disso tudo é quando nós achamos que isso é normal, que esses sintomas são normais, que a vida adulta é assim mesmo, que trabalho é isso, e aí a gente começa a normalizar aquele domingo à noite depressivo, aquele domingo à noite que você começa a chorar. Isso não é normal e tá afetando a sua saúde de alguma forma. E uma das perguntas que a Ana Maria Braga fez no seu programa
é, mas qual a diferença do burnout para depressão e ansiedade? O burnout, como eu disse, ele é atrelado ao trabalho e ele pode sim desencadear em ansiedade e depressão, porém eles são coisas diferentes. O burnout, ele surge especificamente de um estresse mal gerenciado no trabalho, seja sobrecarga de trabalho, cobrança, assédio, falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E a depressão é uma tristeza profunda, onde a pessoa começa a perder o interesse da vida, uma sensação de vazio, ela começa a não ter mais vontade de levantar da cama, só quer ficar num quarto escuro, não tem vontade de sair, ou quando sai, ela não está ali 100% presente, ela pode até ir para um ambiente, para uma festa, mas ela não consegue curtir, ela não consegue se divertir naquele ambiente, porque ela sempre fica pensando que gostaria de ter ficado em casa. Já a ansiedade, ela tá ligada ao futuro. Então, depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, ou seja, inseguranças, preocupações excessivas, o medo do futuro, do que vai acontecer, isso é ansiedade. E a ansiedade se manifesta muitas das vezes com crise de choro, tem gente que tem taquicardia, que começa a sentir que vai ter um infarto, mas quando chega no hospital não é nada, é puramente emocional. Basicamente, a grande diferença entre esses três é que o burnout, sim, ele pode desencadear em uma depressão e ansiedade, porém, o burnout está atrelado a um ambiente de trabalho, ou seja, se a pessoa sai desse ambiente adoecedor, desse ambiente nocivo, tóxico, ela melhora, ela fica bem. Mas se o problema estiver relacionado à vida pessoal da pessoa, por mais que ela saia do trabalho, ela vai continuar tendo sintomas de ansiedade e depressão, porque a raiz do problema não é o trabalho, é a vida pessoal dela. Então essa é basicamente a grande diferença. Por isso que se você estiver num caso grave de burnout, onde você não consiga mais se concentrar, perder o seu prazer pelo trabalho, produtividade, é o momento de você, talvez, pensar em se afastar. Porque afastando do ambiente adoecedor, você vai conseguir se recuperar e vai ficar bem. E isso me direciona para o próximo tópico, para a próxima pergunta, que é o que fazer? Como tratar, como cuidar do burnout? Então, se você se identificou com alguns dos pontos que eu falei aqui, primeiro de tudo, respira fundo. Eu já passei por isso, eu já estive no seu lugar. Então, aqui eu vou te dar alguns passos, algumas dicas para você seguir daqui pra frente. Primeiro de tudo, procure ajuda psicológica. Você precisa de um terapeuta, de um profissional bom para te ajudar a lidar com as suas questões. Segundo ponto, converse com seu gestor ou com seu RH. Se possível, abra um jogo sobre a sua carga de trabalho, sobre o que você está sentindo, o que está se passando. O seu gestor é a primeira pessoa que precisa saber. Mas por que eu coloco o psicólogo como primeiro lugar? Porque o psicólogo vai te ajudar a tratar as suas emoções, a ressignificar o sentido que você dá para o trabalho. E ali você vai, na terapia, fortalecer o seu emocional para você conseguir lidar com as adversidades que você vai enfrentar no trabalho. Porém, converse com seu RH, converse com seu gestor. Próximo passo, repense as prioridades. O trabalho, ele é parte da vida, mas ele não é a vida. Repriorize, comece a dizer não, monte uma agenda. Não pense que ser produtivo é fazer muitas coisas, é fazer as coisas certas. Diga não, repriorize, alinhe as prioridades com o seu gestor e pratique autocuidado. Sono, você precisa ter um sono de qualidade de 7 a 8 horas. Alimentação, foque em se alimentar bem, fazer atividade física, ter pausas, relaxar, estar 100% presente nos momentos em que você sente prazer, se é estar com a sua família, com os seus amigos, ler um livro, ver um filme. Tenha pausas, tenha momentos de lazer para você relaxar e se desconectar do trabalho. E, se possível, momentos de relaxamento que não sejam nocivos para você. O que eu tô querendo dizer? Existe uma diferença entre você beber todo final de semana e você beber todo dia. Beber todo dia é um hábito que talvez possa te relaxar, mas não é um hábito saudável. Busque entender se você está tendo hábitos para relaxar que são saudáveis. E o último ponto aqui que eu vou dizer, e eu coloco como último, porque, na minha visão, procurar um psiquiatra, tomar remédio, se afastar do trabalho, isso deve ser feito depois que você já tentou fazer os tópicos anteriores que eu acabei de falar. Se você já tá fazendo terapia, se você já conversou com o seu gestor, com o seu RH, se você já repriorizou, repensou as prioridades, tá aprendendo a dizer não, se você tá se cuidando e ainda assim não tá dando certo, então é o momento de procurar de fato um psiquiatra, pedir ajuda, de começar a tomar remédio, e se ele entender que é necessário, é o momento de você pedir um afastamento médico e cuidar de você, que aí você se afastando desse ambiente tóxico é onde você vai recuperar a sua sanidade mental. Mas como eu disse, esse deve ser o último passo. Se afastar do trabalho deve ser o último passo. Se você não aguenta mais, se você chegou no seu limite, e se você já tentou conversar, mas infelizmente não surgiu efeito, infelizmente talvez seja o momento de você de fato se afastar do trabalho. Eu queria fechar esse vídeo falando pra vocês burnout, ele não é uma fraqueza. Ele é um sinal do seu corpo dizendo, eu não aguento mais. Esse ritmo eu não aguento mais, desse jeito eu não aguento mais. Então é o seu corpo te obrigando a parar, te obrigando a respirar, a parar, se reconectar para que você não entre de fato em um colapso, para que você não tenha um infarto, um AVC e morra. Então é o seu corpo te freando. Aqui no canal tem uma playlist sobre mim, onde eu conto também um pouquinho sobre a minha experiência de burnout. Se você quiser, você pode assistir. Me manda uma mensagem, me procura se você estiver precisando de ajuda, se você estiver precisando de alguma orientação. Eu estou aqui totalmente disponível para conversar com você, para te ajudar, para dar orientação. O importante é você entender que você não tá nessa sozinho. Pode contar comigo se você precisar de ajuda, pode contar comigo. Me manda uma mensagem ou escreva aqui nos comentários do vídeo se você ficou com alguma dúvida. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir esse conteúdo. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.